Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista responsável pelo Fórum da Corretora Rico, e hoje a gente vai falar sobre ponto pivô. Antes da gente começar, pessoal, gostaria que vocês me dessem um retorno, como é que está a recepção para vocês, áudio e vídeo ok? Só pegar um retorno, maravilha. Aqui, deixa eu só, estou com uma outra máquina também, deixa eu dar um play aqui, para a gente ir acompanhando aqui simultaneamente. Bom, maravilha, pessoal, então podemos começar. Normalmente aqui a Rico investe bastante aí na parte educacional, né? Normalmente são sempre 2 palestras noturnas, de segunda a quinta. Excepcionalmente hoje, a gente está todo concentrado aqui na sala 1, né? Hoje, excepcionalmente, não teremos 2 palestras, apenas a minha palestra de hoje sobre ponto pivô. E para começar, o que é esse tal de ponto pivô? Para quem já recebe aqueles relatórios que eu forneço todos os dias, né? Tem um relatório chamado Call, deixa eu pegá-lo aqui, só um segundo, reduzir aqui um pouquinho a minha imagem. Então aqui tem um relatório que eu preparo todos os dias, aumentar mais um pouquinho o zoom. Tem um relatório que eu preparo todos os dias, né, chamado Call. Esse relatório ele é disponibilizado aqui no fórum, deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui no fórum eu posto ele todos os dias. Só um segundinho, pessoal, esqueci de cortar o som dessa outra máquina aqui. Está dando um pouquinho de interferência. Pronto, maravilha. Então, eu disponibilizo através do fórum, que eu toco durante todo o pregão de segunda a sexta, né? Já acabei de colocá-lo, terminei agora em alguns minutos atrás, né? Acabei de colocá-lo. E também aqui, para quem é cliente da Rico, né, vem aqui em análise de mercado, estratégias, vai carregar essa página, e aqui tem um botãozinho, baixa aqui o call diário. Bom, o que é esse relatório? Eu começo aqui todos os dias, depois que o pregão se encerra, fazendo aqui uma síntese do mercado, né, falando um pouquinho do nosso carro-chefe. Em seguida aqui, as operações da parte de estratégias do André Moraes, operações abertas, encerradas, aqui é colocado aqui também. Depois, as minhas operações da carteira direcional, normalmente, nesse momento aqui eu tenho 2, né? Ontem eu abri uma compra com Mills e hoje uma compra com Odontoprev. Aliás, a Mills performou muito bem hoje, já deu para a gente subir o stop para a zona de lucro. Nesse momento aqui ele está em 7,91, ou seja, se o mercado voltar amanhã, nessa daqui a gente já vai sair no lucro. Bom, na sequência aqui também operações que foram feitas hoje, de day trade com o mini índice. Alguém comentou que não tinha tido um resultado bom no mini, né? Hoje foi um dia assim, muito bom, principalmente na parte da manhã. Tinha um estudo prévio que eu fiz no call, né? Quem conseguiu pegar realmente foi maravilhoso aqui, já deu logo pela manhã aqui esse gain aqui, 565 pontos. Então, para mim foi um dia positivo, né? Eu sei que muitas pessoas conseguiram acompanhar. Bom, operações do dia. Na sequência, faço um comentário sempre das 6 principais blue chips do Ibov, que seria BVMF, depois Cyrela, uma construtora, um banco, no caso o Banco Itaú, Petrobras, Uzi Minas e Vale. Depois, uma sessãozinha, fique de olho para o pregão de amanhã, continuo de olho em Alpargata, já estava de olho nela hoje, não deu entrada, então permanece no de olho para amanhã. Então tem uma possível compra em Alpargatas. Faço sempre um pré-estudo aqui do mini índice. No caso, para as operações de day trade, a primeira indicação ela vem sempre através desse relatório chamado call. Então, a partir do fechamento de hoje, eu já tracei 2 possibilidades. Se o mercado novamente amanhecer de bom humor, eu vou tentar uma compra. E se ele amanhecer mal-humorado, eu vou tentar trabalhar com ele na venda. Faço também da mesma forma, embora eu não faça o acompanhamento dele ao longo do dia para efeitos de operações, também do mini dólar, né? Faço um pré-estudo, então está aqui o pré-estudo para o mini dólar para amanhã. E finalmente vem a parte do tema da palestra de hoje, lá no finalzinho do relatório, esse tal de ponto pivô, que é o que a gente vai mostrar para vocês aí, o que seria esse tal de ponto pivô. Onde eu coloco aqui uma série de papéis, né, de A até Z praticamente, já não tem nenhum ativo que pode trazer, mas pegando o alfabeto todo, e eu me concentro nessa listagem de papéis
seriam aqueles ativos que pertencem à carteira teórica do IBOV. Então, eu estabeleci esse critério, todos os papéis que compõem a carteira teórica do IBOV, eu faço o estudo de ponto pivô para esses papéis. Então, para quem segue esse estudo, né, vão sempre os pontos principais, que hoje a gente vai mostrar para vocês para que serve, o que são os pontos principais, mas para quem já segue esse estudo de ponto pivô, vão sempre esses pontos principais de todos esses papéis aí. Dentro o código do ativo, mínima, máxima e fechamento, que isso daqui, a parte disso aqui vai gerar esses outros pontos aqui, que é o que a gente vai ver no dia de hoje. Bom, essa palestra de ponto pivô eu já fiz, mas já deve ter aí um bom tempo atrás, acredito, se bobear, deve ter talvez aí cerca de um ano, quer dizer, muito tempo atrás mesmo, então já estava mais do que na hora da gente retomar o tema novamente, até porque faz parte desse relatório do COL, né, e muita gente acaba perguntando, mas o que é esse ponto pivô? Para que serve, no que eu utilizo, né? Então, bastante interessante a gente esclarecer, né, para que serve esse estudo. Eu tenho aqui uma pequena apresentação em PowerPoint, então vamos seguir por ela, né, e depois a gente tenta trabalhar aí diretamente com gráfico, tentar fazer alguma coisa mais na parte prática. Então vou pegar aqui a minha apresentação, deixa eu minimizar totalmente aqui a minha imagem, para a gente pegar aqui em tela cheia o PowerPoint. Bom, vamos lá. Como é que começou esse tal de ponto pivô? Na década de 50, os operadores de Chicago, né, mesmo lá atrás, aí o pessoal já fazia day trade. Vocês imaginam como é que devia ser complicado fazer hoje, na era do computador, né, todo mundo aí tem uma plataforma gráfica, interatividade total, né, tudo que está acontecendo, a plataforma gráfica ela está mostrando em tempo real tudo que acontece. Agora vocês imaginam fazer day trade lá na década de 50, né, onde não existia um computador pessoal, né, era tudo feito aí na mão, baseado aí em prancheta, marcando aí, pegando dados manuais, quer dizer, uma forma muito complicada de fazer day trade, de se operar. Imagina, então, um day trade. Então, esses operadores de Chicago falam, bom, a gente precisa aí criar alguma forma aí para facilitar o nosso dia a dia, como é que a gente pode tentar desenvolver alguma ferramenta para nos auxiliar no day trade. E aí eles criaram esse tal de ponto pivô, né, desenvolveram uma técnica que rapidamente aí se espalhou aí pelo mercado e muita gente começou a utilizar. E não se sabe a autoria exatamente quem começou com isso. Se sabe que foi através dos operadores de Chicago, né, que desenvolveram aí essa metodologia, e isso se espalhou rapidamente, foi uma mão na roda, sem computador, sem gráfico. Imagina aí você criar alguma coisa que te mostra alguns pontos importantes para você conseguir traçar suas operações. Bom, e como é que consiste essa técnica e como é que é feito esse estudo do ponto pivô? Foi feito a partir da observação que durante o dia, na movimentação de preços, uma boa parte do dia, esses preços aí eles ficam oscilando em torno aí de um número específico, né? Ele varia para cima, para baixo, mas uma boa parte do dia ele fica variando aí em torno de um ponto mais específico, um ponto mais ou menos central. No caso, esse ponto aí eles chamaram de quê? De ponto pivô. Então, através dessa observação máxima, mínima, e aquele ponto ali que ficou aí se repetindo, insistindo em boa parte do dia, eles chamaram de ponto central ou ponto pivô. E aí, a partir desse ponto central, eles desenvolveram aí uma metodologia para quê? Para traçar para baixo níveis de suporte e para cima níveis de resistência. Isso daí seria utilizado para o dia seguinte. Então, por exemplo, pegando aí a movimentação de preços aí do dia de hoje, né, vai ser calculado um ponto central, né, e a partir desse ponto central, níveis de suporte para baixo e níveis de resistência para cima,
para tentar aí antecipar aí, pontos aí de inversão de movimento. Como vocês sabem, aí, quando o preço está subindo, chega numa região de resistência, é um ponto aí sujeito para reverter o movimento e começar a descer. O preço está caindo, chega numa região de suporte, é um ponto aí propenso aí a reverter o movimento e começar a subir. Então, são pontos importantes aí, e a partir dessa metodologia que eles desenvolveram, eles começaram a determinar. E com isso, desenvolver uma ferramenta para quê? Para auxiliá-los lá nos day trades. Por quê? Eu tendo aquele ponto central, né, falei, bom, está acima do ponto central, legal, vou fazer uma compra. Qual que é a minha expectativa de alvo a partir dessa metodologia? Bom, eu posso tentar aí traçar um objetivo de alta. Resistência 1, resistência 2 ou resistência 3, se for para cima. E se for para baixo? Suporte 1, suporte 2 ou suporte 3. Imagina, não tinha gráfico nenhum, né? Quer dizer, tendo esses pontos aí em função da cotação, isso daí começa a me dar uma luz, começa a me dar um direcional para tentar aí me ajudar a fazer essas operações para o próximo dia. Quer dizer, sempre eu pego um dia anterior e ele vai me traçar esses possíveis níveis de suporte e resistência para o dia seguinte. Vamos ver, tem algumas colocações aqui no chat, deixa eu pegar aqui. Estevam aqui, para quem tem tela pequena, é só segurar a tecla Ctrl e rolar o scroll do mouse. Ah, legal a dica aí, eu nem conheci essa dica aí para aumentar um pouquinho a tela. Estou vendo realmente a tela está um pouco pequena mesmo. Estou vendo que algumas pessoas aqui estão sem som. Bom, para mim o som está ok, na outra máquina também está com som ok, e alguns estão travados. Deixa eu colocar aqui no chat um pouquinho. Dei um F5 para atualizar. Isso aí, para quem tiver sem som, pessoal, sugestão aí é dar um F5 para atualizar. Digitei aqui no chat, para quem não estava escutando, que é claro, eu vou falar aqui, ninguém vai conseguir pegar a informação. Bom, vamos lá. Seguindo em frente. Então, como é que é calculado tudo isso daí? Esse ponto central, níveis de suporte e níveis de resistência. Primeiramente, vamos ver como é que a gente calcula o ponto central chamado de ponto pivô. Ele é calculado pegando a máxima do dia, mais a mínima, mais o fechamento, né, do dia anterior, que no caso ele vai ser utilizado para o dia seguinte, ou seja, para amanhã, por exemplo, eu estou pegando o fechamento de hoje. Por isso que eu marco lá naquele meu quadro, naquele meu relatório, sempre a mínima, a máxima e o valor de fechamento. E tudo isso daí somado, eu vou dividir por quê? Vou dividir por 3. Então, aí eu vou ter um ponto central baseado na variação máxima, mínima e o valor de fechamento. Dividido por 3, eu vou ter esse ponto central, né, que é chamado de ponto pivô. Depois, como é que a gente calcula níveis de suporte e de resistência? Na metodologia original, foram calculados 3 níveis de suporte e 3 de resistência. Então, como é que a gente calcula a primeira resistência a partir desse ponto central? A gente vai multiplicar o valor que a gente obteve no ponto pivô por 2, subtrair da mínima, depois, primeiro suporte, 2 vezes o ponto pivô e subtrair da máxima. Aí vem a resistência 2. A gente vai pegar o ponto pivô mais, abre parênteses, resistência 1 menos suporte 1. Ou seja, primeiro a gente começa calculando a primeira resistência e o primeiro suporte. Depois, a segunda resistência vai ser uma outra fórmula, onde ela vai levar em consideração a primeira resistência e esse primeiro suporte. E vai ser acrescentado o ponto pivô. Aí vem o suporte 2. Mesma coisa.
o ponto pivô, só que ao invés de somar resistência menos suporte, vai ser, eu vou subtrair resistência 1 menos suporte 1. E aí o terceiro nível de resistência. Por analogia também, eu vou pegar as resistências e suportes anteriores, ou seja, resistência 2 e suporte 2. Então a resistência 3 vai ser o quê? Ponto pivô mais resistência 2 menos suporte 2. E o suporte 3, ponto pivô, menos a resistência 2, menos o suporte 2. Ou seja, vocês estão verificando aqui que esses suportes e resistências, eles são calculados unicamente por fórmulas matemáticas. Já me questionaram aí um tempo atrás, por que o suporte ele é diferente daquele suporte que a gente tem no gráfico de preço? Por que ele não está batendo valor? Porque aqui é uma estimativa de, vamos chamar dessa forma, uma estimativa de suportes e resistências, né? E no caso, no gráfico de preço, a gente já tem o valor real onde ocorreu essa inversão de movimento. Seria algo semelhante aí com Fibonacci, por exemplo. Quando a gente está com movimento de preços aí, sem suportes ou resistências no caminho, e aí alguém pergunta, fala, bom, qual que é o próximo suporte, qual que é a próxima resistência para aquele ativo? E não tem nada no meio do caminho, ou ele inicia um processo de correção, onde que a gente teria um suporte, ou onde que a gente teria aí uma resistência aí para que ele poderia parar de cair. Então, por Fibonacci, aí tem aqueles percentuais, né, 38%, 50%, 62%, a gente consegue ter essas estimativas, né, de inversão de movimento. Então, aqui é a mesma coisa. Através de fórmulas matemáticas, a gente consegue determinar esses pontos. Mas são, se vocês forem considerar, isso daí seriam o quê? Estimativas, né, de suportes e resistências. Mas imaginem vocês, numa época onde não existia nada, não tinha nenhuma ferramenta gráfica para se trabalhar, né, era tudo feito, quem queria aí, ter esse controle dos preços tinha que pegar, fazer na prancheta mesmo, né, pegar um papel quadriculado ali e tal, e começar a anotar, quer dizer, um processo bem trabalhoso. Então isso daí com certeza era mais uma mão na roda. Bom, então esse estudo original, como eu comentei com vocês, ele tinha basicamente 3 níveis de suporte e 3 níveis de resistência. E algumas pessoas que trabalharam em cima conseguiram aí criar outros níveis de suporte e resistência através de técnicas de interpolação. Eu, naquele estudo que eu faço no call diário que eu passo para vocês, eu tenho aí até um quarto suporte e uma quarta resistência, ou seja, eu vou um nível a mais, além desses três básicos. Tem algumas pessoas que até desenvolveram alguns outros níveis a mais, mas eu trabalho com até 4 níveis. Então, até 4 níveis de suporte e até 4 níveis de resistência. E aí, na prática, eu já cheguei a ver até chegar em até 5 níveis de suporte e resistência. Aí vamos lá, vamos sair um pouquinho dessa apresentação, né, que aqui o histórico era bastante pequeno, vamos voltar lá no relatório. Então, chegando aqui no final, a partir daquelas fórmulas, então eu tenho aqui, por exemplo, Ambev. Qual que foi a mínima no dia de hoje? 17,84. A máxima, 18,37, fechou em quanto? 18,06. A partir daí, automaticamente colocando essas fórmulas no Excel, eu chego no suporte 4, suporte 3, suporte 2, 1, o ponto pivô e as 4 resistências. Então isso daqui, eu tenho tudo isso daqui formulado em Excel, e se vocês tiverem essas fórmulas, vocês conseguem fazer para qualquer outro ativo que não esteja aqui. Então vamos recapitular, deixa eu passar aqui para quem quiser acrescentar. Eu particularmente eu não utilizo esse estudo de ponto pivô nas minhas análises. Fibonacci eu utilizo também, o ponto pivô especificamente eu não utilizo. Mas eu acho uma ferramenta bastante interessante, principalmente para quem não tem muita habilidade com gráfico, apesar que as plataformas gráficas também incorporam. Por exemplo, deixa eu pegar aqui a minha plataforma aqui, que é o Broadcast da Agência Estado. Vamos pegar especificamente a Ambev, que é o primeiro da lista. Então, deixa eu digitar aqui a Ambev 3.
Vou pegar aqui o gráfico intradiário. E vamos introduzir aqui o ponto pivô. Configurar. Só precisaria confirmar se na plataforma de vocês, né, o Trade Zone, se ele tem também. Mas, independentemente tendo ou não tendo, ele é bastante fácil de vocês calcularem. Pivô, acho que é esse daqui, vamos ver. Espera aí. Ele não pegou. Estudos. Pivô, agora sim. Ponto central aqui, pivô. Resistência 1, 2 e 3. Suporte 1, 2 e 3. Quer dizer, ele calcula aqui a forma clássica, né, originalmente. Então, ele me traçaria aqui, a partir do fechamento de hoje, no caso da Ambev, está aqui o ponto central, essa linha pontilhada. Aqui, por essa fórmula matemática, o primeiro nível de resistência, o segundo e o terceiro. Ou seja, para quem for trabalhar com day trade a partir de amanhã, por exemplo, né, se for se basear por esse estudo, acima do ponto central, teoricamente, compra, né, de olho aqui nesses 3 níveis de resistência. E para baixo aqui, o primeiro nível de suporte, o segundo e o terceiro. Agora, vamos pegar aqui para quem quiser aprender ou colocar no seu Excel como é que calcularia esses níveis para não ficar muito refém do relatório. Bom, aqui eu anoto mínima, máxima e fechamento aí de preço daquele ativo que me interessa. Suporte 4. Como é que está a fórmula? Eu estou pegando pivô menos, abre parênteses, resistência 2 menos o suporte 2. Depois, suporte 3. Como é que ele está calculado? Na realidade, esse suporte 4, ele virou o quê? Seria o terceiro nível de... Vamos voltar aqui na apresentação, só para vocês compreenderem melhor. Ó, suporte 3, ponto pivô menos resistência 2 menos suporte 2. Então, o que eu fiz naquele meu relatório? Entre esse suporte 2 e o suporte 3, se vocês olharem aqui no gráfico de preços, suporte 1, suporte 2, suporte 3. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos checar esses valores com o que está aqui no relatório. Eu tenho 17,28, 17,56. Configurar, pivô. Deixa eu ver uma coisa aqui, essa 3 mais larga. Bem, eu precisaria ver exatamente como que ele está calculando esse nível de suporte e resistência. Mas, voltando aqui na metodologia original. Então, tem uma fórmula para o suporte 2 e tem uma fórmula para o suporte 3. Muito bem, esse suporte 3 aqui, na minha tabela que eu coloco todos os dias, ele passou a virar suporte 4 e a resistência 3 virou resistência 4. O que eu fiz? Por interpolação, eu criei um suporte 3 entre esse e esse, então esse 3 virou 4, então eu coloquei um aqui no meio e criei também uma resistência entre a 2 e a 3, criei uma resistência aqui no meio, ou seja, a resistência 3 acabou virando resistência 4. Então vamos lá nas fórmulas. Então essa primeira, esse suporte 4, na realidade é a fórmula exatamente do que? Do suporte 3 do estudo original. Então, para mim, isso aqui virou suporte 4. E o 3, como é que eu calculo esse suporte aqui do meio? Eu vou pegar
2 vezes o ponto pivô. Eu acho que eu vou até, para facilitar para vocês, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui um bloco de notas. E eu vou anotar para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, a gente está agora no quê? No suporte 3, né? Suporte 3. Como é que a gente vai calcular? 2 vezes o ponto pivô menos 2 vezes. O que é esse F365? Peraí. F365 é a máxima e esse daqui é a mínima. Ok. Menos 2 vezes a máxima menos a mínima. Então, essa seria a fórmula do suporte 3 dessa tabelinha aqui. 2 vezes o ponto pivô menos, abre parênteses, 2 vezes a máxima menos a mínima. Aí vem aqui suporte 2. Ponto pivô menos resistência 1 menos suporte 1, que é exatamente o que vocês têm aqui. Resistência 2, ponto pivô, suporte 2, ponto pivô menos resistência 1 menos suporte 1. Depois, suporte 1, 2 vezes, cadê? 2 vezes o ponto pivô menos a máxima. 2 vezes o ponto pivô menos a máxima. Então, é exatamente essa fórmula aqui. Ou seja, no meu caso, como eu tenho 4 níveis de suporte, suporte 1 igual, suporte 2 igual, suporte 3, esta fórmula aqui, e suporte 4 vai ser essa fórmula aqui. Então, esse suporte 3, para mim, virou suporte 4. Depois, ponto central ou ponto pivô. Como que eu faço aqui? É a mesma fórmula que está lá no estudo original. Ou seja, mínima mais máxima mais o valor de fechamento, isso vai na parte de cima, dividido por 3. Ou seja, voltando aqui nesse slide, está aqui. Máxima, mínima, fechamento dividido por 3. Então, aqui seria como que eu vou calcular o ponto central. E depois, resistência 1 vai ser esta fórmula daqui, 2 vezes o ponto pivô menos a mínima. Resistência 2, ponto pivô mais essa diferença aqui da resistência menos o suporte 1. Resistência 3 vai ser interpolação também. Então, vamos lá. Resistência 3. Resistência 3. Ela vai ser 2 vezes o ponto pivô. E aqui, ao invés de ser menos, vai ser mais. E aqui vai inverter um pouquinho. Deixa eu só ver aqui como é que é calculado aqui. Vai ser coluna F. 2 vezes, não, desculpa, máxima menos 2 vezes a mínima, tá? Então vai ser aqui, máxima menos 2 vezes a mínima. Então, só vocês colocarem lá no Excel de vocês essa fórmula, né, para resistência 3, 2 vezes o ponto pivô, mais, abre parênteses, pegar o valor máximo daquele ativo que vocês têm interesse em calcular, menos 2 vezes o valor mínimo que vocês tenham interesse aí em calcular. Depois, aí vem aqui a resistência 4. Vamos lá.
resistência 4 vai ser exatamente essa que está nessa apresentação aqui, como resistência 3. Então, vai ser ponto pivô mais resistência 2 menos o suporte 2. Digamos que a plataforma de vocês não tem esse estudo que vocês queiram utilizar. Como é que vocês fariam? Deixa eu apagar esse estudo daqui. Não tem. Muito bem, mas eu quero utilizar esse estudo aqui para traçar os meus day trades. Eu gostei da ferramenta, vou querer utilizá-la também como mais um ponto aí para tomada de decisões. Perfeito. Então vamos lá, faz de conta que eu quero tradear a Ambev, como que eu faria? Então vamos pegar o valor para a Ambev. Qual que é, primeiro nível, o suporte 4? 17,03. Ok. Vou traçar aqui uma linha. 17,03. Coloquei essa linha. Depois, o suporte 3, 17,28. Coloquei. Qual que é o próximo? Para a Ambev, 17,56. Depois, 17,81. Vocês observam aqui que esse 17,81 ele ficou bem próximo de um suporte real que a Ambev tem de fato. Bom, vamos seguir em frente. Agora a gente tem o ponto pivô, que no caso da Ambev ele está em 18,09. Eu vou colocar aquele pontilhado só para diferenciar um pouquinho. Eu esqueci de colocar aqui o valor. Deixa eu só jogar um pouquinho para cá. Tá, 18,09. Depois, o que mais que a gente tem? A gente tem para cima 18,34, primeiro nível de resistência, né? $18,34. Também observem vocês aqui, esse primeiro nível de resistência realmente foi um ponto aqui que está batendo com a parte física também, ou seja, o nível assim, de precisão está muito bom, porque o nível de suporte aqui está bastante próximo aqui desse 17,81 e para cima de 18,34 também está se mostrando que é um ponto aqui de uma resistência aí, mais difícil para se trabalhar. Então, para quem for considerar o ponto pivô na tomada de decisões, esses pontos aqui, mesmo por fórmulas matemáticas, eles estão se aproximando bastante dos pontos aí reais onde formou suporte e resistência. Vamos continuar para cima. 18,34, 18,62. Depois, 18,87. Opa, peraí. 18,87. E, finalmente, a gente teria 19,15. Vou colocar aqui 19,15. Então, aqui estão todos os níveis de ponto pivô traçados. Bom, como é que eu montaria uma estratégia de compra ou venda baseado apenas nesse ponto pivô?
Primeiramente, eu ficaria observando aqui esse valor central de 18,09. Se vocês notarem aqui, praticamente ele é um valor, e tinha que ser dessa forma mesmo, que praticamente ele divide aqui o movimento de preço. Se eu pegar essa região de cima e subtrair com a região de baixo, eu vou chegar aproximadamente nesse ponto central aqui, que é a ideia mesmo da fórmula, né, onde a gente chegou nesses 18,09. Como que eu trabalharia? Inicialmente, acima daqui, tentar um trade curto até os 18,34, do ponto central para baixo, uma venda curta até 17,81. Por quê? Porque eu estou observando aqui essa movimentação de preços, que ela ficou aqui dentro dessa primeira faixa, 18,34 e 17,81. E se eu olhar aqui para trás também, é um ponto importante, principalmente em termos de resistência, ou seja, esses 18,34 se constitui aqui numa região de difícil resistência, ou seja, pode ter um forte obstáculo aí, chegando nesse ponto, para continuar a se desenvolver. Então, no primeiro momento, por ponto pivô, eu trabalharia com esses dois níveis, suporte 1 e resistência 2. E se conseguir vencer os 18,34, onde que eu vou procurar aqui meu próximo objetivo de alta? Eu vou procurar aqui nos 18,62, passando esse 18,87 e passando 19,15. Mais ou menos semelhante que vocês fazem com o Fibonacci. Vocês traçam aqueles níveis de suporte e resistência por Fibo, né, onde os pontos principais é 38%, 50% e 62%. Então, seriam aqueles, se está caindo, por exemplo, qual que seria o primeiro nível de suporte? 38%, e depois 50%, e depois 62%, até chegar lá nos 100%. Então, seria uma analogia mais ou menos parecida com Fibonacci. Como eu falei para vocês, eu, particularmente, eu não utilizo esse estudo nas minhas análises que eu faço, nas minhas sugestões de compra e venda, mas eu acho que é mais uma ferramenta válida, né? Eu sei que tem pessoas que trabalham aí com esse ponto pivô, né? Na realidade, quando eu comecei a introduzir esses pontos aí, naquele meu relatório diário, tinham vários clientes ligando para corretores, se a gente poderia preparar aí colocar no relatório, né, de alguns ativos, né, especificamente esse ponto pivô, aí eu falei, não, dá para fazer, não dá trabalho nenhum, porque é tudo feito por fórmula matemática, né, eu não tenho que ficar pegando gráfico e ficar verificando o ponto exato de suporte e resistência, falei, não tem trabalho nenhum, só colocar as fórmulas, e isso daí em um minuto ali, ele está tudo calculado lá no Excel. E aí eu fui um pouquinho mais além, né, não só coloquei aqueles ativos que estavam me pedindo, mas falei, por que não? Já que é tão simples, eu vou colocar então, nesse relatório aqui, todos os ativos que pertencem à carteira teórica do Ibov. Assim, quem quiser trabalhar e quem gostar do ponto pivô, é só pegar aqui dessa relação, né? Já está tudo calculado. Mas eu acho interessante também vocês saberem como é que são gerados esses valores, porque de repente alguém está interessado, gostou aí da técnica, né, achou uma técnica simples, realmente ela é bem mais, uma técnica bastante simples aqui de ser trabalhado, né, e quer pegar um outro ativo que não está aqui na lista. E aí, como é que faz? Uma saída, tudo bem, pode me perguntar no fórum. Como de vez em quando alguém já me perguntaram também, Evandro, você pode me calcular e me passar os valores aí de ponto pivô para o ativo tal? Eu vou lá e calculo, né? Só colocar no Excel, é fácil de ser calculado. Mas eu acho importante vocês conhecerem também, terem essas fórmulas, porque se alguém quiser aproveitar aí essa metodologia com algum ativo que não esteja listado, fica fácil aí de vocês colocarem. E se na plataforma de vocês não tiver a ferramenta, eu não sei se tem ou não. Como não é muita gente que trabalha com ponto pivô, talvez até não tenha. Não posso afirmar porque não é a plataforma que eu utilizo. Como eu falei para vocês, eu utilizo o Broadcast, que é uma plataforma paga da Agência Estado. Não sei dizer para vocês se tem ou não. Mas independentemente de ter a ferramenta pronta ou não, é só vocês pegarem aquele ativo que vocês têm o interesse em tradear, né? E se for por ponto pivô, colocar aqui esses níveis aqui, essas linhas horizontais, que seriam suportes e resistências a partir do ponto pivô. E aí, o que eu aproveito também nesse relatório que eu faço? Além dessa tabelinha que fica aqui no final, daqueles 6 ativos de acompanhamento diário,
vocês percebam aqui, quem já está acostumado, eu sempre procuro ilustrar com suportes e resistências reais, né? Aqui vocês estão vendo, por exemplo, BVMF3, 14,31, 13,59, 13,19. Isso aqui são resistências reais, são pontos aqui de quê? De inversão de movimento. E eu coloco aqui embaixo aqueles do ponto pivô, que não me custa nada também colocar, independentemente de eu colocá-los listados lá no final do relatório. Ok, BVMF3 está aqui. Mas como eu estou fazendo esse estudo em separado, não custa nada também colocar esses suportes resistências por ponto pivô. E eu deixo sempre enfatizado aqui o quê? Suportes calculados por fórmula, resistências calculadas por fórmula. Justamente para quê? Para que vocês observem que esses valores aqui não necessariamente eles vão bater com suportes e resistências reais aí, que a gente tem no gráfico de preços. Um ou outro até pode coincidir, mas não necessariamente bater o número exato. Aqui, por exemplo, pegando o BVMF3, a gente tem 9,41, coincidentemente aqui bateu. Depois, aqui a gente tem uma região de resistência na faixa de R$10, não é um valor exato, eu arredondei aqui para R$10, e aqui surgiu aqui uma de 10,07. Então, eventualmente, um ou outro ponto, às vezes pode até bater, mas que vocês tenham isso aí bem separados, né? Que os pontos reais não necessariamente vão bater com esses pontos calculados por ponto pivô. Da mesma forma também Fibonacci. A gente tem o quê? Regiões de suporte e resistência que a gente projeta através dessas porcentagens de 38%, 50% e 62% principalmente, mas não necessariamente os preços naquele valor exato, eles vão pegar e inflexionar, né? Se está subindo, começar a cair, se está caindo, parar de cair e voltar a subir, não necessariamente naquele ponto exato ele vai fazer a inflexão, mas considerar aquilo lá mais como o quê? Como uma região. Chegando próximo daquele nível, ele é um ponto sujeito a inflexionar o movimento. E a mesma coisa também que vocês, que é interessante que vocês olhem também o ponto pivô. Se eu estou trabalhando, por exemplo, numa possível compra ou numa venda, digamos, rompeu aqui esses 18,34, legal. Vou então continuar ou vou iniciar uma compra acima desse ponto aqui, pensando nos 18,62. Mas não necessariamente ele precisa chegar nos 18,62 para depois começar a cair. Digamos que ele faça exatamente esse movimento. Ele pode chegar próximo aqui um pouquinho antes, começar a voltar, ou passar um pouquinho, começar depois voltar, né? É mais que vocês considerem esses níveis aqui como níveis de resistência e aqui níveis de suporte. Mas seria como o quê? Como regiões, e não ficar assim querendo pegar precisão numérica, né? Olhar aí cada centavo, né? Fala, puxa vida, chegou a 18,60, não bateu nos 18,62, então não foi. Não, vamos considerar isso daí como região. É uma ferramenta a mais, né? Para somar aí no trade system de vocês, né? Como eu falei, eu especificamente não utilizo nas minhas análises esse estudo de ponto pivô. Aliás, existem aí centenas de estudos, né? E nos dias de hoje, todos os dias aí estão surgindo aí ferramentas novas. O próprio André Moraes aí desenvolveu um indicador aí bem interessante, né? Que começou aí essa semana, se não me engano, a ser disponibilizado para vocês, que é o difusor, que é uma mistura ali do MACD, subtraído aí de uma média, né? Acho que semana passada ele fez uma palestra com vocês para explicar exatamente como que funciona aí esse indicador aí que ele desenvolveu. Então, até hoje aí tem muita coisa nova sendo desenvolvido. Esse especificamente surgiu lá atrás, né? Surgiu, como eu falei para vocês, lá na década de 50 com os operadores de Chicago, na época que gráfico aqui, computador aqui estava, ninguém acho que conseguia imaginar que a gente ia ter toda essa facilidade do nosso lado, né? Ter isso de forma tão simples. Então, eles desenvolveram naquela época, mas isso perpetuou e até os dias de hoje ainda tem algumas pessoas que trabalham aí com esse estudo, né? E por ter ainda pessoas utilizando, até plataformas gráficas, por exemplo, essa minha aqui do Broadcast Agência Estado, ele contempla também esse indicador. Se tem um indicador é porque tem gente utilizando, tem gente trabalhando com ele, né? Mas só para vocês terem uma ideia.
como esse campo aqui de indicadores é um campo bem vasto. Dê uma olhada aqui, eu sei que está um pouco pequeno aí, né, para mim também, para que vocês visualizem, mas a lista de indicadores aí que existem, de A até Z, especificamente aqui até W. E assim mesmo, com certeza tem indicadores que existem que não estão também nessa relação. Então, realmente, a quantidade de indicadores são muitas. E esses indicadores eles foram feitos justamente para ajudar vocês aí a montarem o trade system de vocês, né? É importante vocês conhecerem aí alguns, né? Tem alguns que são quase que bem recomendáveis, quase que obrigatórios vocês conhecerem. Para quê? Para que depois vocês conhecendo um ou outro, vocês vão se identificar mais com esse ou com aquele para desenvolver o setup de vocês, né? E a partir daí, vocês vão trabalhar só com aqueles. Eu, especificamente, que indicadores que eu utilizo? Fugindo aqui um pouquinho do contexto da apresentação. Eu trabalho com volume, com o ABV, que ele mede o saldo do volume acumulado, o IFR, não para verificar regiões de sobrecompra ou sobrevenda, porque eu só gosto de operar ativos em tendência, né? Mas simplesmente para enxergar alguma eventual divergência de topo ou de fundo naquele movimento que eu estou observando, né? Para ver se ele tem algum pelinho aí no meio do caminho que pode atrapalhar. Esse estocástico aqui, já estou quase tirando, porque esse estocástico ele não é um indicador, ele é um oscilador, ele só serve para trabalhar com mercados congestionados, como eu evito trabalhar com congestão, então praticamente ele está aqui, mas não faz muito sentido permanecer com ele. Depois o MACD, na forma original, né, o pessoal do Trade ao Vivo também utiliza o MACD, aliás eles usam bastante, só que o MACD com outras médias, mas eu utilizo também, que eu gosto desse indicador. O DMI, o ADX, que ele trabalha aqui com duas linhas, né, o DI mais e o DI menos, uma é uma linha de compra, outra de venda, e o ADX, que é uma intermediária, que ele indica aqui se aquele movimento está ganhando consistência ou não. Então, eu gosto de trabalhar, de olhar esse indicador também. Momento, que ele na forma de histograma ele é bastante simples, acima da linha 0 compra, abaixo da linha 0 venda. E o famoso índice de Aguiar, um brasileiro que desenvolveu esse indicador, também eu costumo dar uma olhadinha nele. Mas, de qualquer forma, mandatório sempre o gráfico de preços. Isso daqui eu dou uma olhada, mas sempre atribuindo um peso menor, né, para tentar enxergar aí o potencial aí daquelas operações estarem com os indicadores mais ou menos favoráveis. Esse é o meu setup, além de algumas médias que eu trabalho também e bandas de Bollinger que eu utilizo. Então, eu desenvolvi o meu setup com esses indicadores e essas médias. Nesse Trade System não está contemplado o ponto pivô e o Fibonacci que eu utilizo também, mas eu acho, apesar de eu não utilizar, eu acho uma ferramenta interessante, válida, né? Tem algumas pessoas que já utilizam, que eu sei disso, e algumas pessoas curiosas que gostariam de saber como que ele funciona e principalmente o que é. Então essa foi a ideia da palestra de hoje, para mostrar para vocês o que seria o ponto pivô e principalmente como que vocês podem calculá-lo, né, se vocês também quiserem utilizá-lo aí nos trades de vocês. Bom, deixa eu dar uma olhadinha agora nas perguntas de vocês, né? Se tiver algumas dúvidas, para a gente tentar dar uma esclarecida. Então vamos lá. Tem várias perguntas aqui. Nossa, que maravilha. Aqui estamos com uma audiência aqui de 124 presentes aqui. Muito bom. Delta Trade. Evandro, acredito que os pontos de pivô são muito eficazes. Provavelmente você já trabalha com ponto pivô, Delta. Então, realmente, aqui, eu peguei aqui como um exemplo aleatório o gráfico de Ambev, né? E realmente aqui, esses dois primeiros pontos aqui, eu não tenho backtest no ponto pivô, né? Mas como esse estudo ele vem se perpetuando até hoje, então acredito sim que ele tem um nível de eficiência bom. No caso, o exemplo que eu peguei de forma bastante aleatória com o Ambev, já deu para ver ali que aquele primeiro suporte e resistência, ele matou em cima aí dois pontos muito importantes no gráfico de Ambev. Então, realmente, eu acredito que essa ferramenta aí, ela veio para somar mesmo.
Vamos ver, Mateus, na época eles faziam na máquina de escrever, pois é, exatamente, literalmente máquina de escrever, não tinha nada diferente. E para traçar gráfico, máquina de escrever não dá, né? Então como é que era feito a traçada dos gráficos? Com papel, literalmente papel quadriculado e colocando aqueles pontos. Tem até um outro estudo que tem, como é que ele chama? Ponto figura, que é um estudo feito literalmente no papel quadriculado. Talvez aí quem entrou no mercado já há bastante tempo, né? Também é um estudo aí diferente, né? Eu tive que estudá-lo na época quando eu fiz a minha prova da minha certificação. Esse estudo ponto figura, nunca utilizei ele nas minhas análises, mas também é um primordial dessa época aí, antes do computador. Como é que era identificado as tendências na época que a gente não tinha computador? Através desse estudo ponto figura. Depois, quem tiver curiosidade, dê uma pesquisadinha lá na internet, escrever ponto figura. É um sistema bastante interessante, também é feito no papel, né? Através de uma denominação X e o outro, não lembro se era X e bolinha, não me lembro exatamente. Mas através daí você consegue identificar as tendências dos ativos. Quer dizer, eles tinham que desenvolver alguma coisa, porque não tinha computador. Hoje, o gráfico aí na nossa frente, você bate o olho e fala, opa, isso está em tendência de alta, está sem tendência, está em tendência de baixa. Mas na época não tinha gráfico, as negociações eram feitas aí na voz, né? Era um sistema bastante primitivo, então realmente você tinha que desenvolver alguma coisa. E foi o que o pessoal fez, né? O ponto figura para determinar as tendências, né? E desenvolveram aí o pessoal que queria fazer, imagina, eu não consigo imaginar fazer um day trade sem ter um gráfico na mão, né? Fazer assim, colocar uma venda nos olhos. Mas eles desenvolveram aí essa metodologia que deu bastante certo, né? E até hoje já tem pessoas que utilizam, como você também, Delta Trader, comentou aí que é bastante eficaz, né? Então realmente ele tem uma metodologia bastante eficiente que vem até os dias de hoje, né? E hoje, claro, fica muito mais fácil, né? Tem sistemas aí que deixam as coisas bem mais claras para a gente. Mas é interessante que vocês conheçam também. Ricardo, Evandro, essa é a plataforma da Rico? Pois é, não é, Ricardo. Essa é a plataforma que eu utilizo no meu dia a dia, é uma plataforma paga da Agência Estado, chama-se Broadcast. Ela não fica nada a dever para a plataforma de vocês, que é uma plataforma gratuita, né? Porém, como eu já estou bem mais familiarizado com a minha, né? Por uma questão talvez de comodidade, de praticidade, eu acabei ficando com a minha mesmo, né? E não utilizando a plataforma que vocês têm, né? Mas na plataforma de vocês tem até algumas coisas que a minha não tem. Por exemplo, na plataforma de vocês tem a função janela combo, que vocês permitem visualizar o mesmo ativo em diferentes tempos gráficos. Isso daí para um day trade é maravilhoso. Por exemplo, eu ultimamente tenho operado bastante o mini índice. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar gráfico diário separadamente, 15 minutos e 5 minutos. Eu faço meus estudos no 15 minutos, né? Mas eu sempre dou uma olhadinha de rabo de olho no diário para ver como é que ele está, o que o diário está me falando, e olho o tempo menor também, o de 5 minutos, como é que ele está. Se eu tiver com a plataforma de vocês, eu consigo tudo numa janela só, abrir diário, 15 e 5 minutos. No meu eu tenho que fazer isso separadamente, não dá para abrir numa janela só. Então isso já é uma vantagem na plataforma de vocês, que na minha eu não tenho. Agora, por outro lado, como ele trabalha com o Silverlight ele tem uma restrição que ele não consegue jogar os indicadores ali na parte direita do gráfico, ele joga somente embaixo. E vocês viram aí que eu trabalho com muitos indicadores. Então, para mim também, se eu for trabalhar com a plataforma de vocês, vai ficar complicado com esse monte de indicadores que eu utilizo, que ele vai me achatar muito o gráfico, uma vez que eu não consigo jogá-lo para o lado direito. Talvez também esse ponto aí talvez tenha pesado também para eu não ter migrado para a plataforma. Mas respondendo de forma direta, essa não é a plataforma da Rico, não é uma plataforma que vocês têm gratuitamente, é uma plataforma paga da Agência Estado, né? Mas pela plataforma de vocês, dá para vocês fazerem qualquer estudo, né? Ela é uma plataforma bastante completa, e uma coisa que a gente brigou bastante, porque isso daí a gente precisa para fazer projeções aí de alvos para ativos, ter o quê?
ter o lado direito do gráfico em branco e permitir também achatamento para que a gente possa projetar alvos para cima ou para baixo que não estejam aparecendo na área de visualização. E normalmente as plataformas gráficas, elas o quê? Elas não te permitem esse recurso. Não te permite você abrir um espaço em branco para o lado direito do gráfico e nem o achatamento. Então isso foi uma das primeiras coisas que a gente brigou lá com o fornecedor, brigou no bom sentido, para que fosse colocado, e a gente, que é uma função, que é um recurso que a gente tem normalmente nas plataformas pagas, e a gente conseguiu aí para vocês também. E uma série de outros aprimoramentos também. Então, apesar de ser uma plataforma gratuita, que não tem custo nenhum para vocês, né, ela é uma plataforma bastante completa, né, e em alguns pontos ela até supera um pouquinho esse broadcast que eu utilizo. Mas já estou acostumado com ele, e também em função dessa parte dos indicadores, né, eu continuo trabalhando com ele quando eu faço as minhas apresentações, os meus chats, etc., né, eu sempre utilizo ele para mostrar aí o que eu estou enxergando de movimentação de preços. E tem uma facilidade também que eu consigo o quê? Consigo deixar esses níveis aqui, eu consigo trabalhar com as fontes, né? Deixar esses números maiores. Isso aí numa apresentação facilita para vocês. Quando eu faço um anexo que eu coloco no fórum ou no estudo, também esses números vêm mais destacados. Eu não sei se esse recurso de zoom na fonte, na plataforma de vocês, se dá para ser colocado também. Com certeza colocar os números, valores, eu sei que dá. Agora eu não sei se dá para colocar também com esse nível de zoom. Mas enfim, mas ela funciona tão bem quanto, né? O importante é vocês terem uma plataforma gráfica que mostre para vocês o que está acontecendo. Delta 3, pois o Delta está fazendo mais um comentário, não da precisão numérica exatamente, mas da região como o preço se comporta, ou seja, o ponto pivô, semelhante aí, por analogia, como eu comentei com o Fibonacci, se você considerar isso daqui como regiões, né, regiões de resistência e regiões de suporte, então ele tem uma precisão bastante grande, aí, uma fidelidade bastante grande de respeito a essas regiões, que é o que eu gosto muito do Fibonacci, que eu utilizo também nas minhas análises. Justamente por isso, porque a gente consegue trabalhar com essas regiões, e essas regiões realmente são bem fidedignas, né? Eu não tenho, como eu falei para vocês, não tenho um feedback, um backtest do ponto pivô, apesar de eu colocá-lo no meu relatório, mas eu não trabalho. Mas quem trabalha, exemplo aqui o Delta Trader está comentando, né? Então já tem um retorno, então ele também já percebeu aí que olhando aí esses níveis de suporte e resistência também tem são bem respeitados. Ricardo está perguntando como cabe tudo isso na tela. Bom, se ele estiver se referindo, no caso, à tela aqui do chat, né? Alguém comentou no início que tem um comando aí com Ctrl, não lembro dessa forma, segurando o mouse, que dá para aumentar um pouquinho a janela. Mas, independentemente de tudo, pessoal, não se preocupem muito com o tamanho da tela nesse momento. Por quê? Todas as minhas palestras, eu disponibilizo elas lá no meu canal do YouTube. Aliás, deixa eu já colocá-lo aqui. YouTube Evandro Espaço Lima. Então, mesmo para quem teve dificuldade, né, ou ficou com a janelinha pequena, não tem problema, depois vai ser fácil que vocês vão poder rever lá no meu canal do YouTube. Quando a gente finalizar, vou fazer o upload para lá, e aí vocês vão poder visualizar até em tela cheia. Vamos lá. André Esteves, Evandro, boa noite. Nas suas análises diárias, há muitas semanas você continua dizendo cautela. Por que continua? Pois de tanto tempo. Vamos voltar lá para o nosso gráfico. Por que eu estou falando sempre cautela, cautela, cautela? Exatamente por isso. Cadê a tendência do nosso carro-chefe, a nossa locomotiva mestra, que é o nosso índice Bovespa? A gente vinha aqui, segundo semestre de 2014, uma boa tendência, não era o que a gente gostaria, mas em tendência de baixa, virou aqui para 2015, e cadê a tendência? Mercado aqui, literalmente aqui lateralizado, né? Tem até sutilmente aqui, tentando aqui uma resistência de alta, mas no geral, lateral, né? E refinando aqui
colocando alguns níveis de suporte e resistência, mas principalmente por cima a gente tem uma linha de tendência de baixa e por baixo uma linha de tendência de alta. Ou seja, o que isso indica aqui para o nosso índice Bovespa? Que ele está indefinido, ele está dentro de um triângulo simétrico, ou seja, está sem tendência. E o que a gente deve fazer quando o mercado está sem tendência? Preferencialmente ficar de fora ou com pouca exposição. Por quê? Porque sem tendência a gente não vai para lugar nenhum. Se vocês observarem, esse ano, por enquanto, está muito difícil a gente ganhar dinheiro com operações de swing trade. Por quê? Porque o mercado aqui não está indo para lado nenhum. Ele tenta assim, faz uns dias de alta, depois cai, mas nada com uma tendência mais consistente. E mercado sem tendência, né? Quer dizer, bate para cima, bate para baixo, pela lei de Murphy, o que acaba acontecendo? Normalmente o stop está menor do que o objetivo, que é o ponto onde a gente quer chegar. Que a gente trabalha sempre com o quê? Com um retorno em potencial maior do que o risco que a gente está assumindo. Vai para cima, vai para baixo, não chega a lugar nenhum, onde que ele bate primeiro? Acaba batendo no stop, ou seja, uma sucessão de stops muito grandes aí e poucas operações bem-sucedidas. Então o mercado está difícil para swing. E por que eu venho repetindo já há bastante tempo cautela, cautela, cautela? Justamente porque eu estou esperando aqui que o nosso mercado se decida. E aí, enquanto isso, o que a gente faz? Não faz nada? Não, faz sim. Para quem está me acompanhando, deixa eu pegar aqui. Não vou detalhar muito, porque a gente tem uma palestra especificamente sobre ela, que a gente faz todos os meses. Mas tem uma carteira direcional com operações de swing trade e day trade, né? E eu estou fazendo especificamente day trades com mini índice, que a gente está, felizmente, aí com índice de acerto aí maravilhoso, que esses day trades com mini estão levando essa carteira com o pé nas costas. Olha como é que está o desempenho da carteira no ano de 2015, e olha o nosso índice Bovespa totalmente aqui, sem tendência, aí, totalmente perdido, que não vai para lugar nenhum. A gente já está, ela trabalha com 100 mil reais de capital teórico, né? Desses 100 mil a gente já está com mais de 10% de lucro, agora pouco antes da metade de março, quer dizer, está com ganho excepcional, mas tudo isso praticamente graças aos day trades. Day trades, sim, a gente está conseguindo fazer de forma consistente, por quê? Seguindo aí o humor do dia. Agora, operações de swing trade, esse comentário que eu faço, cautela, é justamente nas operações de swing, porque realmente está bastante difícil a gente conseguir aí êxito aí em operações de swing. Hoje, nesse momento, estou com duas de swing aberto, uma compra que eu fiz ontem com Mills, que hoje o stop já foi para a zona de lucro, aí o ativo subiu forte hoje, já deu para a gente levar o stop para a zona de lucro, e uma compra iniciada hoje com o Odontoprev. E para amanhã eu tenho um de olho com Alpargatas, mas realmente não dá para passar muitas operações porque não tem firmeza no mercado. Então, o motivo da cautela é esperar mesmo uma definição melhor do mercado, né? Esperar ele readquirir uma tendência consistente. Se for para torcer, eu tô com a maioria aqui. Eu torço para que rompa essa LTB e pegue uma tendência de alta aí, de forma concreta aí, para ir com tudo para cima. Vamos ver se isso acontece mais para frente. Mas, por enquanto ele não se define, é melhor a gente não ir com muita pressa nas operações, e mais devagar mesmo, ser mais seletivo, porque realmente o mercado ele não está fácil. Rayana, essa palestra vai estar no YouTube? Sim, Rayana, vai estar no YouTube, como eu comentei mesmo para vocês, né? Assim que a gente finalizar, vou fazer o upload para lá, né? Então você vai poder localizá-lo lá no meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Paulo, como faço para saber a máxima e mínima do dia? Bom, isso daqui é bastante fácil você saber, você calcular, no caso, quem me perguntou aqui, o Paulo. Eu pego essas informações de máxima e mínima através como é que chama? Do link DDE ou do RTD
da minha plataforma gráfica do Broadcast. A Rico, ela disponibiliza para vocês o RTD, onde vocês conseguem pegar todas essas cotações em tempo real, e isso daí dá para vocês, dá para você configurar o seu Excel para pegar essas cotações em tempo real. Então, através do RTD da Rico, você consegue configurar essas fórmulas. Eu sei que isso daí tem no site da Rico, e tem um tutorial de como você montar essas fórmulas no Excel. Eu vou te pedir o seguinte, dá uma ligada no atendimento amanhã, vê se eles te passam uma orientação de como você configurar o RTD. Se você não conseguir nada, me procura no fórum, né, que eu fico lá durante todo o pregão. Eu tenho um tutorial do passo a passo, como que funciona esse RTD e como você montar a sintaxe no Excel. E aí você pode pegar mínima, máxima, última cotação, tem várias formas de você pegar esses valores. E se você quiser fazer isso na unha, é só pegar o gráfico e medir, né? Verificar o valor máximo, mínimo, e anotar e colocar. Mas tem ferramentas aí que te trazem isso daí de forma automática. Depois, o Felcuma aqui pode mostrar onde está essa tabela no site da Rico perfeitamente. Vamos voltar lá novamente. Então vamos lá. Aqui no site da Rico, primeiro local, onde que você vai pegar esse relatório? Você vai entrar aqui no próprio fórum, que eu toco durante todos os dias, eu sempre posto ele diariamente, então o relatório já está aqui. Só clicar aqui no arquivo e baixar para o seu computador. Um outro local, entrar aqui em análise de mercado, estratégias, você vai cair nessa página aqui, tem um botãozinho, baixa aqui o call diário, só clicar aqui, já vai baixar o seu computador. Se você quiser receber por e-mail, é só você enviar um e-mail com seus dados de cliente para analises@rico.com.vc, que aí o seu e-mail vai ser incluído num grupo de distribuição, né? E aí você vai passar a receber esse e outros relatórios que a gente disponibiliza, né, diariamente, independentemente de você poder baixá-lo pelo site. Então, quem quiser receber isso daí por e-mail, é só mandar esse e-mail para analises@rico.com.vc. João Essigno. Acredito que a cautela deve ser pela turbulência política. Sim, é exatamente isso. Indefinição. Liliane, boa noite. Essa planilha vai ser disponibilizada para o público ou poderia me indicar algum profissional de Excel para fazer essa planilha com o link DDE? Tá, Liliane. Com relação às fórmulas, eu passei agora na apresentação de cada nível de suporte e resistência, como é que você montaria no Excel. Para pegar as cotações em tempo real, sendo cliente da Rico, você pode utilizar o Rico RTD, onde é só você colocar essa fórmula no Excel, que ele já vai te puxar tudo automaticamente em tempo real. Também, se você tiver dificuldade para conseguir colocar isso daí no Excel, me procura amanhã no fórum, né, que eu tenho um TXT aí da sintaxe do RTD para te facilitar como é que você montaria isso daí no Excel. Agora, as fórmulas de cálculo de suportes, resistências e ponto pivô, né, são aquelas que eu mostrei aí agora há pouco para vocês, são bastante simples, né? É fácil de serem colocadas. Independentemente disso, se você for trabalhar com algum desses ativos aqui, que já estão no meu relatório, você nem vai precisar se preocupar em fazer esse cálculo, porque diariamente, quando fecha o pregão, de imediato eu já dou uma atualizada nesses pontos aqui, então isso já vai no relatório. Mas se você quiser calcular para algum ativo que não esteja na relação, né, é só você utilizar aquelas fórmulas. Depois,
Fábio, como chama a sua plataforma? Eu utilizo o Broadcast da Agência Estado. Especificamente, eu não estou com a última versão dessa plataforma da Agência Estado. Estou com a versão 5.0, porque a versão mais nova, que é a versão 6, né, teve algumas funcionalidades que ainda não estão legais para mim, né, para o que eu utilizo. Então, o pessoal da Agência Estado ainda está me disponibilizando, me mantendo aqui, me deixando utilizar a versão 5, que é a versão do Cartesian. Hoje eles não utilizam mais o Cartesian, já é uma linguagem mais própria. Aliás, a versão nova ela já está mais parecida com a plataforma de vocês. Mas em função que eu tive alguns problemas com a versão nova, então por enquanto eu estou utilizando uma versão anterior, que é a versão 5.0. Mas é o Broadcast da Agência Estado e é uma plataforma paga. Bruce Wayne, Evandro, você opera mini índice olhando todos aqueles indicadores? Eu sempre olho os indicadores, mas no caso para o day trade, eu confesso que eu vou olhá-los muito poucos. Por quê? Porque a consistência no day trade ela é muito menor do que numa operação de swing trade. Mas sempre o peso que eu dou nos indicadores ele é sempre menor do que o gráfico de preço. O que eu me concentro especificamente no day trade? Eu gosto de pegar boas formações gráficas, né, que eu verifico que está num ponto interessante aí para começar a se movimentar, e as bandas de Bollinger. Eu gosto de pegar bandas de Bollinger estreitas. Por quê? Porque quando elas se abrem, elas indicam aí movimento, volatilidade. E é tudo que a gente precisa para um bom day trade. Então, eu dou uma olhada também nos indicadores, mas muito superficialmente, e eu me concentro bastante na formação de preços, e uma coisa que eu gosto de conciliar também são as bandas de Bollinger. Depois, vamos lá, tem mais perguntas. Pedro de Paula, o pivô point do Trade Zone se move à medida que deslizamos o gráfico, é assim mesmo? Bom, então, aparentemente eu não olhei a plataforma de vocês, mas pivô point, então, aparentemente ele já deve ter esse ponto pivô. Eu estou trabalhando com valores fechados. Agora, se você está utilizando, dependendo como é que se diz? Do que você vai utilizar, digamos que eu estou pegando aí um gráfico intradiário, que ele está pegando uma outra periodicidade de algum candle que já fechou. Aí pode dar alguma mobilidade. Mas, a princípio, né, pela forma, inclusive, que eu mostrei para vocês, esses pontos seriam fixos para se trabalhar ali no dia seguinte. A partir do quê? De mínima, máxima e fechamento daquele dia, ele vai trazer esses pontos para o dia seguinte. Precisaria, eventualmente, colocá-los aí no intraday ali, com o pregão rolando, para verificar se ele vai se movimentando. Realmente, eu não tenho essa informação, mas se isso daí ocorre, eu imagino que o quê? Que no cálculo desses pontos, ele está se baseando em algum candle anterior, fechado. E aí, a partir do instante que abriu um candle seguinte, numa outra movimentação, automaticamente tudo aquilo lá vai ser recalculado e vai gerar uma outra configuração, mas tem que ser checado. De qualquer forma, esses pontos, a princípio, são fixos e não móveis. Delta Trader. O Trade Zone é surpreendentemente robusto. Sim, eu gosto bastante dele. Todavia, os pontos de pivô não consideraram as cotações do diário. Bom, teria que verificar como é que ele está montado, né? Como é que ele está feito. Depois, parece que leva em consideração a informação da última barra ou candle. O que eu imaginei, né? Ele está pegando o quê? Ele está pegando justamente um candle anterior fechado e recalculando a todo momento. Seria, digamos assim, um avanço aí do estudo clássico. Eu, a princípio, utilizaria dessa forma mais convencional. Matheus, se eu fico em alguma sala da Rico durante o pregão, eu fico no fórum. Tem os professores do trade ao vivo, tem sala de day trade, de opções, de mini índice lá com o Igor, swing trade lá com o André Moraes, né, que é um outro tipo de interação por áudio e vídeo, e eu fico lá no fórum, né, prestando o mesmo tipo de assessoria aí para vocês, porque também nem todo mundo tem, principalmente o pessoal do trabalho, consegue participar do trade ao vivo, justamente que é complicado você estar no trabalho, né, e ficar com fone de ouvido ali, conversando com alguém ou escutando alguma coisa
por áudio e vídeo. E o fórum já tem uma facilidade, por quê? Porque o fórum ele é feito por... Vou colocar aqui. Ele é feito por chat, né? Por perguntas, respostas, e tudo fica registrado aqui. E até interessante porque para quem não fica full time no pregão, entrou um pouquinho depois, ou entrou na hora do almoço, quer ver aí o que já rolou de discussão, é só dar uma rolada nas páginas. Se tiver algum assunto, algum ativo de interesse mais específico, só colocar no campo da busca para filtrar, né? E tá tudo aí, as discussões de todo dia. Se tudo fosse feito pelo trade ao vivo, imagina quem não conseguiu acompanhar o pregão, chega à noite, quer ver o que aconteceu durante o dia, quer ver o que foi discutido. Simplesmente não vai conseguir visualizar nada, por quê? Porque o pregão fechou, o trade ao vivo ele é ao vivo, né? Então não vai conseguir enxergar nada. Então, através do fórum, quem também não tem tempo de acompanhar o pregão, é só chegar aqui no fórum e verificar tudo que foi discutido. Quer saber se tem alguma indicação para o dia seguinte? Entra ali na minha página da carteira direcional, por exemplo, e observa aqui essa seçãozinha aqui, fique de olho, se tem alguma possível entrada para o próximo pregão. Então, eu sempre coloco aqui também com antecedência e vai também naquele meu relatório. Então, não fico em nenhuma das salas do trade ao vivo, eu fico especificamente lá no fórum da corretora. E quando vocês fizerem o login de vocês, vai aparecer do lado direito um botão verde, aqui do lado esquerdo aparece acesso ao home broker. E do lado direito, em verde também, fórum. Ou, eventualmente, depois que vocês já estiverem em qualquer página da Rico, só vocês virem aqui no rodapé, vai estar aqui fórum e entrar, né? Aí vocês vão conseguir me achar. Vamos lá. Bom, o Bruce aqui está falando que eu já tenho uma nova profissão se eu continuar, né, que eu posso virar narrador de corrida de cavalos, né, que realmente, quando eu começo a falar, realmente eu me empolgo e vou embora. Mais perguntas. Zeca, só não vale cometer as gafes do Galvão Bueno. Brincadeira, mas realmente. Depois, tipo, sem omelete não se faz ovos, já dizia o técnico, tá certo. E esse seu desempenho no índice é muito bom, realmente eu estou muito, muito contente mesmo com o que a gente está conseguindo no mini índice. E aliás, já adiantando para vocês, pessoal, eu já estou programando lá com o pessoal do Educacional, no mês que vem a gente vai ter um curso específico, né, só sobre mini índice. E aliás, eu já pensando também naqueles que estão entrando no mercado agora, eu vou fazer no começo de abril um curso de análise técnica básica, para passar aí o beabá para vocês, né, mas eu vou tentar fazer um curso sem muito enrolation ali, sem teorizar muito, tentar mostrar mais, digamos, na prática, já com o gráfico na mão, como é que a gente consegue aí identificar suportes, resistências, projetar alvos, etc. Então, utilizando já alguns indicadores, então vou fazer no começo de abril um curso de análise técnica básica, e depois, na segunda metade de abril, eu vou fazer um curso focado no day trade com o mini índice. A gente vai ter uma primeira parte teórica, né, onde eu vou procurar passar para vocês ali o meu setup, a minha forma de operar aí, porque a ideia é que vocês também consigam ter esse resultado aí, que eu estou conseguindo, que eu estou muito satisfeito, mas que vocês consigam conseguir aí por vocês também, né, porque nem sempre também, como eu fico concentrado em outras demandas também, acabam perdendo aí algumas oportunidades que possam aparecer. Então é importante que vocês aprendam também a desenvolver aí um bom trade system. Então a gente vai fazer na segunda metade de abril um curso específico do mini índice, vai ter no sábado a parte teórica, e aí na segunda-feira subsequente a gente vai ficar ao vivo durante todo o pregão para tentar pegar esses conceitos aí e fazer na prática, né, com o mercado aberto, identificar essas oportunidades e fazer ao vivo aí com vocês essas operações do mini índice. Então vai ser um curso teórico e prático do mini no mês que vem de abril. Então a gente vai ter um primeiro curso de análise técnica básica, já estou pré-adiantando para vocês, e na segunda metade de abril um curso específico aí só para o mini índice, porque realmente aqui estou bastante satisfeito com esse desempenho e eu quero passar isso para vocês também, né, que vocês também consigam desenvolver aí esse setup aí que realmente eu estou
bastante aí empolgado com ele. Bom, então acho que eu já respondi a pergunta aqui do Doctor. Zeca, sou programador VBA, quem quiser dicas, não me procure, pois ando muito ocupado. Legal. Deu trade, começa pelo básico, suporte, resistência, triângulo Fibonacci, médias móveis. Maravilha. Rayana, no YouTube tem vídeos bons, com certeza. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Versão 5, se tem o link de ideia, sim, se tem uma fórmula aí, para quem utilizar o broadcast, pode me procurar também amanhã no fórum, que eu passo a fórmula do broadcast para vocês, para buscar essas informações em tempo real. Deu 3. Evandro, pode colocar novamente a figura do cálculo do pivô, por favor? Vamos lá, sim, com certeza. Aqui eu tenho os cálculos de resistência 1, suporte 1, resistência 2, suporte 2, resistência 3. Lembrando que, na minha tabela que eu passo para vocês, resistência 3 e suporte 3 virou resistência 4 e suporte 4. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo junto. Aí, maravilha. Porque eu criei um suporte intermediário entre o 2 e o 3, que virou suporte 3, e assim o 3 virou 4. E entre a resistência 2 e a resistência 3, eu criei uma intermediária, que é por interpolação também, que virou a minha resistência 3. Então, assim eu vou ter 4 níveis de resistência e 4 níveis de suporte. Acredito que alguém deva estar dando aí um print screen aí na tela, então tá aí fácil aí para quem quiser pegar essas fórmulas. Mas de qualquer forma vai estar disponibilizado lá no YouTube na gravação. Mas tá aí novamente, me pediram, então tá disponibilizado. Bom, pessoal, é isso então, né? Então, para quem não conhecia aí o ponto pivô, que vai diariamente lá no meu relatório, está apresentado para vocês, né? Sei que já tem pessoas que já o utilizam, né? Então, para quem quiser experimentar, então está apresentado para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da palestra de hoje. Como eu falei, daqui a pouco eu vou fazer o upload lá para o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Quem teve alguma dificuldade ou entrou um pouquinho depois, né, quiser rever a palestra, vai estar disponível para vocês, e aí mais fácil até em tela cheia. E eventuais dúvidas aí que possam vir aí depois aí da parte de vocês podem me procurar através do fórum, fico lá durante todo o pregão. Obrigado pela presença, pessoal. Valeu, uma boa noite. Abraço a todos aí. Até mais.